A Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente no dia 2 de setembro de 1945, quando o Japão finalmente assinou sua rendição no navio USS Missouri. Na Europa, esse conflito tinha acabado apenas algum tempo antes, ou seja, foi no dia 8 de maio de 1945, quando a Alemanha finalmente assinou sua rendição total. O mundo, então, viu surgir uma potência após a Segunda Guerra Mundial, que foi a União Soviética e os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, que tiveram um papel fundamental na ordem econômica e política mundial. Os principais acordos que foram traçados pós-Segunda Guerra Mundial foram os acordos de Bretton Woods, realizado em julho de 1944 em New Hampshire, Estados Unidos, e definiu o dólar como moeda padrão das transações internacionais e com seu preço atrelado ao ouro. Criação de instituições financeiras mundiais que poderiam ajudar os países em momentos de crise, que foi o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. E principalmente a definição dos Estados Unidos como principal economia capitalista do mundo. Porém, a Guerra das Coreias colocou um novo cenário, com o surgimento da União Soviética como também um dos líderes do mundo. Mas, porém, a União Soviética era uma economia planificada, socialista, e essa Guerra Fria fez esse antagonismo chegar a níveis absurdos. Claramente, o sistema capitalista ele é muito mais vantajoso. O sistema capitalista consegue, ao mesmo tempo, dar liberdade para a sociedade, também permite que as empresas possam desenvolver seus negócios e, com isso, criar inovação e desenvolvimento econômico. Enquanto uma visão de economia centralizada, como é no socialismo, as liberdades se vai e, principalmente, não tem o livre mercado, ou seja, não há o mercado de preço como definidor das empresas e das tecnologias que melhor se adequam à necessidade do consumidor. O economista David Ricardo, que é um dos principais expoentes do liberalismo clássico, trouxe a teoria das vantagens comparativas. E ele argumentou que países deveriam se especializar em produtos de bens e serviços que realmente têm uma vantagem comparativa com outros países. Já um outro economista neoliberal, que é um dos principais expoentes da escola de Chicago ou da escola neoclássica, que é o Milton Friedman, também coloca essa visão, mas com visão mais da microeconomia, ou seja, que as empresas que dominam melhor um mercado ou um tipo de produto, ela sobressai. E com isso, a interação dessa empresa com outras possibilita uma maior criação de riquezas. E aí ele traz a história do lápis, como a gente vai ver agora a seguir. Olhe para este lápis. Não há uma única pessoa no mundo que possa fazer este lápis. Declaração notável? De jeito nenhum. A madeira com a qual é feito, pelo que sei, vem de uma árvore que foi cortada no estado de Washington. Para cortar aquela árvore foi preciso uma serra. Para fazer a serra foi preciso aço. Para fazer o aço foi necessário minério de ferro. Esse centro preto chamamos de chumbo, mas na verdade é grafite comprimido. Não tenho certeza de onde vem, mas acho que vem de algumas minas da América do Sul. Essa tampa vermelha aqui em cima, a borracha, um pedaço de borracha, provavelmente vem da Malásia, onde a seringueira nem é nativa. Foi importado da América do Sul por alguns empresários com a ajuda do governo britânico. Literalmente milhares de pessoas cooperaram para fazer este lápis. Pessoas que não falam a mesma língua, que praticam religiões diferentes, que poderiam se odiar se algum dia se conhecessem. Quando você vai até a loja e compra este lápis, você está, na verdade, trocando alguns minutos do seu tempo, durante alguns segundos, de todos aqueles milhares de pessoas, o que os uniu e os induziu a cooperar para fazer este lápis.
Não havia nenhum comissário enviando ordens de algum escritório central. Foi a magia do sistema de preços, a operação impessoal dos preços que os uniu e os fez cooperar para fazer este lápis para que você pudesse obtê-lo por uma quantia insignificante. É por isso que o funcionamento do mercado livre é tão essencial, não só para promover a eficiência produtiva, mas ainda mais para promover a harmonia e a paz entre os povos do mundo. Essas lógicas moldaram os últimos anos do mundo, principalmente com a queda do Muro de Berlim, onde ficou muito claro que a União Soviética estava colapsando por dentro. Foi simbólico a queda do Muro de Berlim, mas 2 anos depois a União Soviética foi dissolvida, criando vários estados independentes. Por exemplo, Ucrânia, Lituânia, Estônia e a Rússia, que é o principal expoente da União Soviética. Porém, o presidente norte-americano, que foi eleito para um segundo mandato, Donald Trump, decidiu criar tarifas sobre todo o mundo, inclusive territórios onde apenas existem pinguins, não existe nenhum humano morando lá. E essa lógica de produzir tudo em casa, ou seja, de ser autossustentável, vai provocar, com certeza, muita inflação. E além de criar uma possibilidade de uma recessão gigantesca para todas as economias mundiais, inclusive a economia norte-americana. E não foi apenas uma decisão sobre um produto em si, ou uma indústria em si, ou um país em si. Foi de maneira escalonada para todos os países. Alguns, como o Brasil e a Argentina, teve 10%. Outros, como a China, Taiwan, Vietnã, teve tarifas muito mais altas. E qual é a situação que isso trouxe para o mercado? Uma queda vertiginosa das bolsas de valores e um medo de uma recessão global, porque a China também resolveu retalhar e colocou 24% de tarifa sobre os produtos americanos. A União Europeia também está com o discurso de que vai retalhar também. E com isso, o medo de se ter novamente uma guerra tarifária mundo afora faz com que o risco das economias e das empresas aumentem consideravelmente. Os Estados Unidos, principalmente a administração Trump, esquecem que a economia norte-americana é uma economia extremamente desenvolvida. Se hoje eles não produzem bugigangas, roupa, jeans, tênis, sapatos, eletrônicos de baixo valor agregado, são os maiores produtores de produtos de alta tecnologia, ou seja, da indústria de ponta. Um exemplo clássico são empresas como Google, Meta, Microsoft, OpenAI, que foi a grande promissora empresa da área de inteligência artificial. Mas tem outras empresas também que conseguem arrecadar bilhões de dólares mundo afora, como Netflix e a Oracle. Os Estados Unidos não podem esquecer de que sua economia hoje é mais dinâmica e ele domina a indústria de ponta. Não é mais um país de manufatura como foi no passado. Por exemplo, no início do século passado, a manufatura foi um dos grandes promissores da economia norte-americana, com a US Steel sendo a primeira empresa do mundo a valer $1 bilhão. Porém, a primeira empresa a valer 3 trilhões de dólares em valor de mercado no mundo foi uma norte-americana, porém de outra área, da área de tecnologia, que foi a Apple. E isso os americanos não estão levando em consideração. Pode acontecer também de um mundo retalhar, principalmente essas empresas de tecnologia, que hoje são muito representativas na economia americana. Um engenheiro que trabalhava na indústria de semicondutores, ele ganha muito bem. Porém, o engenheiro que trabalha, por exemplo, na área de manufatura, talvez ele nem tenha mais emprego para ele.
a economia vai se ajustando. Outra situação que é muito claro é a inflação que vai provocar em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos também, porque como foi colocado essa questão de custos mais altos, por exemplo, um iPhone poderá custar até 50% mais para a Apple nesse momento, ou seja, nos próximos meses a Apple, em vez de gastar $550, vai gastar quase $800 para produzir o mesmo produto, porque o iPhone ele é uma junção de vários fornecedores mundo afora. Ou seja, a bateria vem da China, a câmera vem do Japão, o chipset, a unidade de processamento vem de Taiwan, aí vem, por exemplo, a capa vem de outro país, e tudo é montado ou na China, ou em Taiwan, ou no Vietnã, ou na Índia. E os Estados Unidos aplicaram taxação sobre todos os países. E a pergunta que não quer calar é: será que um americano está disponível para aceitar o mesmo salário e as mesmas condições de trabalho, por exemplo, de 11 horas seguidas numa fábrica, como um vietnamita aceita, um chinês e um sul-coreano também aceita? Será que os Estados Unidos terá a mesma capacidade de pagar os baixos salários que empresas norte-americanas como a Levi Strauss gastam para manter uma fábrica em Bangladesh? Provavelmente não. Até porque é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então não faz nem sentido as pessoas receber $100, $200 de salário por mês, trabalhar 11, 12 horas por dia. Então, essa situação dos americanos quererem trazer tudo para dentro de casa vai provocar outras situações muito sérias. O exemplo é a fabricante norte-americana de aviação, de aviões, a Boeing. A Boeing produz seus produtos nos Estados Unidos. A maior parte dos fornecedores são americanos, mas tem fornecedores do mundo inteiro. A Boeing, por exemplo, pode utilizar um trem de pouso da Alemanha, um sistema de software de Israel. Isso tudo é juntado, encaixado lá na unidade fabril deles nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, se o mundo inteiro retalhar, o produto da Boeing vai ficar mais caro e eles não vão conseguir acessar mercados muito fortes, como o mercado chinês e o mercado da União Europeia. Ao mesmo tempo, a Airbus, que é uma concorrente da Boeing, poderá não conseguir acessar o mercado americano, poderá concentrar suas vendas na União Europeia e na China. Mas mesmo essa empresa também será afetada de forma direta nos seus produtos, não só nas suas vendas. Não exporto mais para os Estados Unidos, vou mandar para outro lugar. O produto também vai encarecer, porque a Airbus não produz um dos componentes mais caros da aeronave, que é o motor. O motor geralmente é fabricado pela GE ou por uma outra americana e também pela Rolls-Royce, que é da Grã-Bretanha, que é do Reino Unido. Ou seja, o que vai acontecer é uma inflação exageradamente alta. Os Estados Unidos já tentou esse método protecionista e não deu certo, deu muito errado. Em 1929, houve a quebra da Bolsa norte-americana. Essa queda da Bolsa de Nova York provocou uma recessão gigantesca no mundo inteiro. Essa situação se estendeu por vários anos. E em 1930, uns deputados proporam uma lei tarifária chamada Smoot-Hawley. E essa lei colocou 20 mil produtos importados com tarifas altas, ou seja, criando proteção em relação aos produtos americanos. O que aconteceu? Uma retaliação global. Outros países começaram a cobrar a taxa também dos produtos americanos, reduzindo o comércio global. As exportações e importações dentro dos Estados Unidos caíram 67%, ou seja, caiu 2
terço de tudo que aconteceu nos anos anteriores. O impacto foi uma crise global severa. E essa lei é sempre lembrada, inclusive em filmes pop, como uma lei idiota. Por quê? Não serve para o que se destina. Ou seja, qual é o destino de uma lei, nesse caso? Criar uma economia americana mais robusta. O que ela conseguiu? Agravar uma crise que já era ruim. Então a gente chega no seguinte entendimento. Então o que eu vejo aqui disso tudo é o seguinte: questões complexas não existem respostas simples e ao mesmo tempo certas. A crise que muitos países passam ao enriquecerem e com isso o aumento do custo da mão de obra é que parte da sua demanda interna será suprida por outros países. Parte da sua produção será feita em outros países e será exportado, ou seja, o país mais rico vai ter de importar produtos de baixo valor agregado. O populismo, mundo afora, quer simplificar as respostas para problemas complexos que assolam a população daquele país. A proteção à indústria em algum produto ou numa indústria específica por um determinado momento, por um tempo limitado, pode corrigir algum tipo de abuso, como, por exemplo, o doping, que é uma forma de países ou empresas tentar quebrar outras indústrias em outros lugares, quando eles praticam a venda de produtos abaixo do preço de custo. Porém, isso é uma situação transitória e pontual. Não deveria ser estendido para todas as indústrias ou para todos os países, porque isso faz apenas encarecer os produtos dentro do país que está impondo essas tarifas. E isso causa uma crise generalizada, pois a população não tem condição de consumir a mesma quantidade de produtos. Com isso, a produção cai, o desemprego aumenta e aí vem a recessão, que é o ciclo perverso de tudo. A economia de qualquer país não aceita desaforo, não adianta, não aceita. Qualquer solução fácil pode trazer prejuízo imenso à frente. O tarifaço vai trazer prejuízos imediatos às empresas e para o cidadão, sem nenhuma certeza de melhora no longo prazo. Até porque os cidadãos americanos provavelmente não aceitarão as mesmas condições de trabalho e salário que um vietnamita aceita, um cambojano aceita. Então, o que eu vejo é que a gente vai ter turbulência à frente se os países, principalmente Estados Unidos e China, não recuarem com a prática de impor tarifas abusivas sobre os demais países. Até o próximo vídeo, pessoal. Comente, o que vocês acham aí da tarifa? Isso não seria um método arcaico da esquerda? Ou será que impor tarifa agora é uma situação também da direita? Porque o mundo hoje está tão complexo, né? Quem defendia um sistema, hoje está defendendo outro. E quem dizia que defendia um sistema diferente, está defendendo as mesmas práticas do outro lado. Então, é um mundo que a gente não percebe coerência. E sem ter coerência, sem ter estabilidade, a economia tende a ir muito ruim.